E hoje nós vamos ter conosco a Carol Tormena, que é estrategista de desenvolvimento pessoal, excelente pessoa, muito querida, vocês vão perceber durante a nossa conversa. E nós vamos conversar um pouquinho, vocês que viram, né, no nosso post, né, sobre como manter o equilíbrio emocional nesse tempo de dificuldades, né, na quarentena. Que a gente sabe que nem sempre é fácil. Que o objetivo maior é ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, mesmo nesse momento da quarentena. É possível. Olha, então diga lá, Carol. Eu tô com o meu caderninho aqui, porque eu, até para fazer essa live, eu joguei lá no meu Instagram uma enquete, né? Uma enquete não, uma box de perguntas lá, para saber o que o pessoal queria saber nesse assunto. Então, como eu não posso, né, conseguir ver o meu canal ao mesmo tempo, eu fiz as anotações aqui, a moda antiga mesmo, né? Se bem que para mim não é moda antiga, porque eu sou de escrever. Mas teve uma participação muito legal, eu peguei alguns aqui, tá? Pra gente começar com uma, acho que eu vou começar com a mais polêmica, será? Então, assim, ó, o que eu faço quando meu marido está errado e põe a culpa em mim? Como que eu faço para não matar meu marido? Vamos falar, né? Que às vezes o sentimento é tão intenso que quase se aproxima da vontade de esganar, né? Então, vamos lá. Vamos começar por essa aí. Acho que aqui o ponto, bom, como a gente vai falar de equilíbrio emocional, e eu vou partir dessa pergunta, mas é interessante que a gente defina o que é equilíbrio emocional primeiro. Porque a nossa vida, quando a gente fala em equilíbrio, eu imagino uma balança na minha cabeça, né? A imagem que me vem é de uma balança. Mas o ser humano, ele não é constante. Então, não tem como a gente pensar num equilíbrio emocional e falar assim, bom, eu tenho aqui uma balança e quando eu conseguir que esses dois lados fiquem equiparados, então eu estou bem. Então, quando é ser humano, a gente não tem isso. O ser humano bem equilibrado, ele tem altos e baixos. Isso é o primeiro ponto que é importantíssimo da gente perceber. Porque senão vai todo mundo sair daqui falando assim, não, mas peraí, tem uma coisa errada, porque eu estou aqui sempre nos meus altos e baixos, então eu tenho algum problema? Não é um indicativo de problema, né? É só do caso, porque a gente é uma altos e baixos mesmo, uma montanha-russa. Então vamos lá. Quando a gente fala de que uma pessoa está certa e a outra errada, qual é o problema aqui? É o julgamento, tá? Então, como que a gente vai manter o equilíbrio emocional se eu estou julgando, primeiro lugar a mim, ou primeiro lugar ao outro muitas vezes, mas eu também estou nesse pacote. Quando a gente coloca esse julgamento e a gente fica entre estar certo e estar errado, quem tem a razão, quem não tem, os dois já saíram perdendo de cara já. Porque os dois têm razão, a verdade é essa, cada um tem a sua razão. E se a gente for medir como uma briga mesmo, vai sair os dois machucados. Inclusive, tem um livro de desenvolvimento pessoal que trabalha esse aspecto, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ali, um dos maiores aprendizados desse livro diz justamente que quando a gente vai para uma conversa, para um relacionamento, para uma negociação, seja ela no nível de negócio, seja no nível pessoal, a gente não pode já entrar cheio de munições, querendo despejar todas as razões em cima do outro, que já perdeu, porque você perdeu em primeiro lugar o relacionamento. E se esse relacionamento não foi criado, se você não criou confiança, se você não deu abertura para a pessoa, você já não consegue chegar lá do outro lado, nem que você tenha mesmo, se é que dá para chamar assim. Então, esse livro é a primeira dica que eu deixo para vocês, se você ainda não conhece, como influenciar pessoas. Esse nome gigantossauro mesmo. É bem prático, é um manual. Até eu deixo lá no meu Instagram, Carol Tormena Oficial, que se você não conhece, você pode ir lá. Eu tenho lá, no IGTV, eu coloco sempre algumas dicas de livros ali, que não são resumos, mas que você consegue perceber se aquele livro ali é para você. Porque, para mim, a pior coisa que tem é perda de tempo. Então, você começar a ler um livro, que você fala assim, não, mas não tem nada a ver com o meu momento ou com o que eu estou buscando, é perda de tempo, não é? Então, com certeza. Não é um resumo, mas esse é o intuito. Tá? Então, ali,
ele explica bastante importante manter o relacionamento. Então, por isso que eu falo, tira o julgamento, porque ele tem a sua razão e você tem a sua. Os dois estão certos. Parta desse pressuposto e entenda o lado do outro, tá? Vamos numa outra aqui. Como se controlar nos momentos de alta tensão emocional. Aí até a pessoa deu um exemplo, quando você é xingado. Então, eu gosto de fazer sempre uma imagem mental, né? Igual eu fiz da balança aqui. Vamos imaginar, primeiro, uma situação dentro de um ambiente de trabalho, tá? Você está numa reunião, numa sala de reuniões, a mesa, imagina uma mesa, todo mundo sentado, né? Em volta da mesa. E a pessoa que está conduzindo a reunião decide abordar um problema, porque afinal o problema é de todos ali, porque é profissional, mas ele te aponta. Ele coloca você como centro, ele fala, ó, porque você errou nisso, errou naquilo. Às vezes não tem nenhum xingamento ali, né? Só tem uma exposição. Isso é motivo, assim, de briga para muitas pessoas. Se você pegar um exemplo parecido e trouxer para a vida pessoal, você pode acontecer de uma mãe corrigir os filhos, por exemplo, corrigir um filho na frente do outro. Tá? Tem 2 irmãos, eu tenho 2 aqui em casa. Alguém fez errado, você vai e corrige um, porque não, porque eu tenho que dar o exemplo para os 2, então eu já vou corrigir, porque já resolve o problema da mãe, né? A mãe já resolve o problema de tempo e tudo. Qual é o problema destas situações que são parecidas? O problema é que quando a gente passa por uma exposição, que a gente é colocado, vamos dizer, a nossa falha, ou se não é uma falha, a gente pelo menos pensa que é um erro, a gente acaba se sentindo ofendido por aquela pessoa. E o ímpeto mesmo que a gente não responda, o ímpeto é que a gente fique com um sentimento de raiva por dentro. Até a pessoa mais controlada, ela fica com aquele sentimento de raiva. Aí você pode perguntar assim, tá, então, Carol, se você já me falou que o equilíbrio emocional não é uma balança, que a gente é uma constância. Então, a gente tem altos e baixos. Então, é um problema que eu sinto esta raiva no momento em que eu sou agredido verbalmente ou que eu sou exposto? Não é um problema. Então, esse é o primeiro ponto. Isso não é um problema. Você sentir a raiva, tá? Não tem nada demais. O problema é o que você faz em seguida. Se por causa do erro do outro, você pega aquela raiva e você despeja, você desconta, ou você desconta em cima do outro, né? Porque às vezes a gente segura ali, chega em casa, chuta o cachorro, grita com a vizinha, né? Não é assim? Então, quando a gente não consegue estar no controle deste sentimento, aí sim falta o equilíbrio. É claro que é bonito falar, fácil de fazer não é, mas é possível fazer. E qual que é a receita? Eu não gosto de falar receita, porque o ser humano não é bolo, né? Que a gente mistura todos os ingredientes. Mas existe um caminho que dá pra gente começar. E neste caso aqui, o primeiro caminho é a humildade. Então eu queria entrar um pouco nesse tema de humildade, porque eu percebo, principalmente nos meus atendimentos, que quando se trata de relacionamento, e relacionamento não pensa só marido e mulher não, tá? É família inteira, né? Então, com filho, com pais, com vizinho, e é vida profissional. Aí você tem que negociar, você tem que fazer suas vendas, você tem que falar de uma live sua, qualquer coisa que você vai fazer é um relacionamento. Então, pense nesse aspecto. Quando você fala relacionamento, existe, parece que uma necessidade do ser humano de expor aquilo que ele tem para o outro. E claro que ele quer expor o que é melhor. Ele não vai querer expor os defeitos. Porque se eu exponho os meus defeitos, a pessoa pode se afastar de mim. Isso pode ser ruim, eu posso ficar sozinho. Então a gente tende a criar uma máscara, né? A gente vive um papel que não necessariamente somos nós, na nossa essência. E aí, quando chega na questão da humildade, o que acontece? As pessoas acham que ser humilde é ser menos que o outro. E daí a gente fala que ser humilde é bonito, que a gente precisa, que a gente tem que buscar isso, e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente fere a nós mesmos quando a gente fala que ser humilde é ser menos do que o outro. Porque humildade, ela é, na verdade, colocar o outro exatamente na mesma posição que você. Somos iguais. E o ser igual não significa ser menos. Mas, por algum motivo,
a gente tende a achar o quê? Nossa, eu tenho que ser menos, eu tenho que me abaixar, eu tenho que me fazer de capacho, eu tenho que, né, eu tenho que sofrer, mostrar o sofrimento. E não é assim. Então, quando a gente entende isso, a gente não precisa ser mais e nem menos. A gente não precisa se esforçar para, tipo, mostrar que eu sou o melhor, não precisa ter aquela competitividade, mas eu também não preciso esconder aquilo que eu tenho de bom, porque Sim. isso não é um problema. Agora, o que tem a ver você ser humilde com essa questão do equilíbrio emocional, de não ser xingado? Bom, se eu sei que o outro que está me xingando ali, que está me expondo, é igual a mim, se ele é igual, eu não preciso me fazer maior do que ele para colocar ele no lugar dele. E eu também não preciso me fazer menor e aceitar. Mas eu posso ter aí o segundo passo, que é a compaixão. Então, a humildade vai facilitar que você tenha compaixão. Então, primeiro, ver o outro como alguém igual a você. Se ele é igual, ele é igual. E se ele é igual, ele também deve estar passando por um problema, porque para ele estar te tratando daquele jeito, olha isso, eu só não falo vou botar minha mão no fogo, porque é complicado botar a mão no fogo, né? Verdade. Mas quando a gente vê uma pessoa agredindo, é porque ela foi agredida, é porque ela não está no controle, ela está com um problema. Isso é um fato. Se ela estivesse bem, ela não precisaria fazer aquilo. Pode ser que ela tenha um problema que ela saiba, e pode ser que ela tenha um problema que ela não tem nem noção do que está acontecendo. Mas tem algo incomodando. E se a gente percebe o outro como igual e como alguém que está em sofrimento, é mais fácil da gente ter compaixão. E daí a gente olha para aquele ser humano e fala assim, puxa vida, ele está aqui, ele está lá, né? Não consegue nem expressar, não consegue me pedir. Eu faria com o maior prazer para ele, não consegue me pedir. Puxa, compaixão é quase igual uma pena, né? Quase sentir pena da pessoa. É quase um acolhimento. E aí, quando você consegue ter a compaixão, você não revida. Porque você entende que a pessoa tem um problema, que a pessoa também precisa de ajuda. E daí é mais fácil da gente se controlar. E daí o se controlar é justamente aquilo. Você não vai vomitar nada em cima, você não vai revidar. Você simplesmente vai entender. Então aquilo não vai te fazer mal. Você não vai ter nada o que digerir mais. A raiva vai nesse momento. Ela veio, mas ela não ficou. Ela veio e foi. Então, esse alto e baixo, quando eu falo, que é importante. Ah, veio a raiva. Tudo bem. Até aí, tranquilo. Agora, se você deixar essa raiva dentro, se deixar ela permanecer, isso te corrói, isso traz doença, isso traz, Sim. meu Deus, uma infinidade de coisas ruins para a pessoa que guarda. Então, por isso que é tão importante a gente falar de equilíbrio emocional, porque a gente está falando da nossa saúde, né? Também. Certeza, certeza. Carol, só queria ilustrar isso. Aí? Não ainda, mas eu queria ilustrar o que você está falando aí. Porque, como você disse, todos nós passamos por isso. Todos. Cada um reage de uma forma diferente. E eu acredito que uma das coisas que, pelo menos para mim, funciona, vamos colocar assim, uma situação real, né? Que funciona para mim, porque na hora da raiva, se você não tiver um autocontrole, não adianta. Você vai estourar e você já vai fazer a besteira. Vai piorar as coisas, né? Na verdade. Exatamente. Exatamente. Se um problema, vai ter dois agora. Infelizmente então, é bem assim. Exatamente. Aí, uma coisa que tem funcionado, não é sempre também, como você disse, os altos e baixos, mas quando eu consigo fazer isso, é maravilhoso, assim, sabe? Dá um alívio naquele momento. Isso, né? Isso, é uma superação. E aí, assim, ou é você começar a contar mentalmente, isso comigo funciona. Sabe? Que bom que você tocou nesse ponto, porque tem uma explicação científica para isso, sabia? Tem? Tem, olha aí, tem. E a respiração? Respiração. Na verdade, assim, tudo que você faz que te dá tempo para processar a informação tem a ver com isso que eu vou falar. Eu sempre escutei, a minha mãe falava assim, conta até 10, né? E eu falava assim, isso aí é uma piada, tá tirando sal de mim, já tô irritada aqui, já tá me falando para contar até 10. Mas não, eu descobri que existe uma explicação científica por trás disso. Qual é? O nosso cérebro tem a parte primitiva do cérebro,
que é aquela que nos defende. Ela fala assim, ó, se você está numa situação de perigo, ou você corre ou você luta. Então, ou a gente tem que enfrentar, o que é o revidar, que tanta gente, às vezes, no impulso revida? Isso é uma forma de defesa. Ou aquelas que se calam, que não conseguem de jeito nenhum, que travam. É uma forma de fuga. Então, quando acontece isso, a gente tem essa parte chamada amígdala, que não é as amígdalas aqui, mas é a amígdala cerebral, que ela é toda ciliada, ela se abre. Então, imagina ali uma coisa ovalada assim, cheia dos cílios em volta, ela se abre. Nesse momento que ela se abre, ocorre aquilo que a gente chama de sequestro da amígdala. Se a gente é sequestrado pela amígdala e a gente responde, é onde a gente revida, é onde a gente chuta, é onde a gente fala o que não deve, é nessa hora. Só que se você conseguir 10 segundos, que é conta até 10, vai, pega uma água, toma, esfria a cabeça, dá uma respirada, o que acontece? Ela vai entender, opa, o meu papel de defesa, que o cérebro tem papel de defesa. Eu já alertei e agora já posso me recolher, não tem mais perigo. Não veio a onça, não matou ninguém, não teve que, né? Parece estranho falar isso, porque quando a gente fala, tá, mas alguém me xingando, isso é risco de vida ou morte? Não é. Mas pro cérebro é. Tipo, o cérebro ameaçou. Opa, vou me defender. E é assim que funciona. Então, essa história do contar até 10 é para isso. Então, agora que você sabe, agora você conta mais devagarzinho um pouco ainda, entendeu? Conta 1001, 1002, 1003, vai, toma uma água, pega. Se ainda não foi 10 segundos, fica mais um pouco, não tem problema. Porque é assim, funciona. Funciona. A gente funciona pelo menos consegue... mesmo. Funciona. É algo... Então, são essas estratégias que a gente tem que colocar em prática, né, Carol, na medida do possível, porque senão a gente não vai aguentar mesmo. Com certeza, com certeza. Né? E a meditação, a própria oração, eu falo que até rezar o terço ajuda com isso, porque é a concentração, na verdade, tudo que aquilo que você faz, que você precisa de concentração, que você não pode se distrair, tá te dando autocontrole. Então, a tua mente, é você que está decidindo assim, não, sou eu que decido aonde que está meu foco agora. Se está aqui nesse momento ou se está no barulho lá fora. Se está aqui nesse momento ou se está nas minhas preocupações. E nessa prática, que são coisas pequenas e simples, e talvez por isso muitos as subestimem, mas não significa que não funcionam. É porque às vezes é tão simples, fala assim, não pode. Tinha que ser um negócio mais complicado. Parece que o ser humano gosta de coisa complicada, né? Que se não for difícil, não funciona. Não é fácil, é simples pelo menos. Não é fácil não, mas simples. É simples, é isso. Faça todo dia um pouquinho disso, você vai tomar o controle para si. É isso. É isso. Então tem muitas técnicas. Porque... Esporte ajuda muito também. Uma coisa que faz a diferença nisso que você está falando é a questão, para virar um novo hábito, é a constância, né, Carol? Sim, a constância. Porque, não assim, adianta você fazer uma vez e não fazer mais. A repetição ela ajuda bastante. Tanto é que tem muitos métodos que usam a repetição, apesar dela não ser a única, né? Não é o único método. Tem métodos que são mais rápidos, só que daí é um pouco mais sofrido, né? Pensa nas coisas que a gente aprende na vida. Desde recente, né, da vida agora, quanto do passado, infância. Quando você aprende de fato uma coisa, é uma questão de segundos para você aprender. Você não precisa da repetição neste caso. Então, às vezes a pessoa fica assim, pensa que, vou usar uma metáfora, pensa que na tua casa você tem a porta da frente, que você às vezes não está acostumado a entrar muito por ela, tanto que você perdeu a chave da porta da frente da tua casa. E você tem a porta dos fundos, que você sempre entrou por ali mesmo, já é prático, já está acostumado, então você sempre entra por lá. Só que algum dia alguém chega para você, teu marido, tua esposa, e fala assim, fiz uma cópia dali, ó, da chave, e se você quiser você pode passar por ela. E você vai lá e chaveia a porta e entra pela porta da frente. Isso significa que, porque você ficou talvez anos entrando pela porta de trás, que você demorou para ir para a porta da frente, não é porque era difícil, é porque você não tinha chave. Então, quando a gente olha numa questão de aprendizado, que você... Quer ver decepção? Que é a próxima que eu vou entrar ali? Decepção. Você sofreu uma decepção grande, se você tomar uma decisão neste momento, nem que seja aqui dentro, ó, você fala assim, nossa, nunca mais eu vou confiar nessa pessoa. Se você tem esse tipo de pensamento no momento em que você teve uma decepção, que você está
inundado daqueles sentimentos e você toma essa decisão, você aprende a fazer aquilo sempre. Então não precisa de repetição somente. Mas, como a gente não vive só de emoções, a repetição ajuda, porque muitas vezes a gente quer se afastar um pouco das emoções, que elas são intensas. E daí a repetição ajuda. Então, por isso que a gente tem pelo menos aí 2 caminhos, vamos dizer, nesse momento. Um é a constância, ó, não, eu sei que se eu meditar, ou se eu fizer minhas orações, ou se eu fizer todo dia uma coisa no mesmo horário, isso daqui a pouco vai virar mais fácil, mais automático, né? Gasta menos energia.